Olá, tudo bem? Professor Alexandre Bueno aqui, do perfil Alexandre Escrita Eficaz no Instagram, aqui no YouTube também. É muito bom ter você aqui comigo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Alexandre, sou professor de português e redação aí, já faz um pouquinho mais de 20 anos e tenho trabalhado bastante com argumentação, com textos dissertativos nos últimos 10 anos. Tenho mestrado em Linguística e Língua Portuguesa e estou terminando o doutorado agora, até o mês de maio, também nessa mesma área de Linguística e Língua Portuguesa. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito de uma coisa bem interessante, que é um checklist nota 1000. De onde nasceu esse checklist? Como eu comentei, tenho bastante experiência já nesse mundo da redação e eu venho observado vários padrões que as pessoas têm feito dentro das redações que conseguem a nota 1000 no Enem. Então, eu compilei a partir da observação dessas redações algumas coisas que praticamente todo mundo faz daquelas redações nota 1000 que vem nas cartilhas do participante do Enem. E eu cheguei nesse checklist aqui, né, uma lista dos requisitos para tirar nota 1000. E então eu vou dar uma passadinha aqui nesse checklist, depois a gente vai ver a aplicação dele numa redação do Enem de 2018. E foi um ano assim que teve muitas anulações de redação, principalmente por tangenciamento do tema, porque era um tema um pouco complexo, né? Tinha muitos detalhes ali para atender. Então, primeira parte aqui do nosso encontro hoje é uma passagem pelo checklist nota 1000. A segunda parte eu vou mostrar ele na prática, né? A aplicação prática dele em uma redação que tirou nota 1000. E eu vou introduzir o que eu chamo de conceito do 1000 magro. O que é um 1000 magro? É aquele 1000 que não salta aos olhos do corretor de redação, nem do professor que está fazendo uma avaliação, mas ele é obrigado a dar 1000, porque a pessoa fez tudo o que tinha que fazer para tirar a nota máxima. Né? Apesar de não ser um texto que demonstre um grande brilhantismo da pessoa que escreveu, né? Não é nada assim que você olha e fala, nossa, que pessoa sobrenatural, porque você sabe que tem gente que senta para escrever, você fala, meu Deus, de onde saiu tudo isso, né? Esse conhecimento todo. Às vezes um conhecimento muito grande de filosofia, de literatura, a pessoa gasta ali, você fala, nossa, jamais vou conseguir fazer algo desse tipo. E eu confesso que eu sou um cara que joga na linha do 1000 magro ali, né? Em vários aspectos da vida. Não sou brilhante, não sou especial. Tudo que eu aprendi, eu precisei suar muito para aprender. Nunca passei numa prova de nenhuma coisa que eu queria na primeira, nem na carteira de motorista. Tomei 2 reprovações no teste de direção. Não tenho orgulho disso, mas também não tenho vergonha, né? Faz parte da minha história. E para entrar no mestrado foi uma luta, para entrar na graduação foi outra. No doutorado também, nunca consegui entrar em nada de primeira. Então, isso não quer dizer que a gente não vai dar certo na vida, né? Posso dizer que estou dando certo, né? Como profissional, como pai, como marido e... Enfim, a vida é mais do que as provas que a gente vai prestando ao longo dela, né? Mas vamos falar aqui de checklist nota 1000, então. E a primeira coisa que eu queria comentar é justamente sobre isso. O Enem, assim como qualquer vestibular, é uma prova. E ele é só uma prova. Apesar de ser importante, apesar dele ter uma contribuição séria na sua formação, na sua carreira, ele é só uma prova e ele é uma parte muito pequena da sua vida. Até eu fiz um comentário esses dias no Instagram de uma menina, puxa, me fugiu o nome dela, mas uma menina que tem um Studygram, né? Ela compartilha ali as experiências de estudo dela. E ela falou, nossa, agora, né, no final do ano, o Enem chegou ao fim, resolvido um problema, eu comentei, né? Os problemas estão apenas começando, o Enem é o menor deles, e eu, né, eu sou um pouquinho mais velho, já vivi vários carnavais aí e consigo, né, comentar um pouquinho a respeito disso, mas não para assustar, mas pelo contrário, para tranquilizar, né? Você vai entrar na graduação, vai viver os desafios da graduação, que são diferentes, né? Mas não necessariamente são mais fáceis, mas são desafios que fazem parte da nossa trajetória da vida, né? E o motivo de eu dizer isso é que às vezes a gente se assusta com o tamanho do desafio, como por exemplo a redação do Enem, e aquilo paralisa a gente. Então, nada de paralisar, vamos seguir em frente, trabalhar e fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem.
Então, vou compartilhar com vocês essa ferramenta valiosíssima. Eu fiquei anos, literalmente anos, estudando várias redações nota 1000 para poder chegar nesse checklist aqui. E eu vou compartilhar gratuitamente com vocês aqui, né? Vou estar aí toda semana soltando conteúdo gratuito de estudos aqui no YouTube, no Instagram também. E, se Deus quiser, na próxima edição do Enem, a gente tem um número maior de redações nota 1000, né? Sem dúvida, graças a vocês aqui e a nossa união de forças aqui na internet. Então vamos lá, checklist nota 1000. Por onde a gente começa? Eu faço essa pergunta, né? Claro, se é um checklist, para que é um checklist? É uma lista de tarefas que você tem que fazer, coisas para fazer. Então você fez tudo o que precisava para tirar 1000? Essa é a pergunta inicial aqui. Então eu separei por competências. Então tem 3 coisas que você precisa fazer para garantir a nota máxima na competência 1. Primeiro, colocar uma frase ou uma oração intercalada em cada parágrafo. O que seria essa oração intercalada? Uma oração, né, ou uma frase, algo de informação adicional que você coloca a respeito de um dos elementos que você está mencionando dentro, ali no seu parágrafo, em algum espaço do seu parágrafo, em algum lugar, entre vírgulas. Algo intercalado, né? Isso demonstra um controle maior da linguagem escrita, né? Da linguagem formal escrita. Um outro ponto que eu observei que todo mundo que tira 1000 faz é corrigir todos os erros de ortografia, acentuação e pontuação. É claro que você está fazendo a prova numa situação de pressão, você não está na sua casa de boa, de chinelo, você está ali numa escola com calor, com às vezes barulho de ventilador. Quando tem ventilador, né? Aí já é uma bênção quando tem. Mas não é o seu momento ali mais tranquilo da vida. Mas é preciso voltar, fazer uma revisão e corrigir os erros de ortografia antes de passar a prova a limpo, né? A redação a limpo. E o terceiro ponto alguns professores vão até discordar de mim, né? Porque, enfim, o pessoal gosta de gastar, mas o que eu percebi, né, e eu falo isso com base na empírica mesmo, nas redações que eu li ao longo dos últimos anos, né, dos últimos 10 ou mais anos, é que não vale a pena você usar palavras difíceis, palavras que você não conhece, palavras que não fazem parte do seu vocabulário, do seu dia a dia. Eu não quero dizer que você vai falar de maneira informal, com traços de oralidade, inclusive você é penalizado, né, ou penalizada por isso. Mas tem algumas palavras, por exemplo, tem uma que eu particularmente odeio, que é destarte. Essa malditinha dessa palavra só existe no Enem. Quando que na sua vida você falou destarte? Quantas vezes você falou destarte hoje? Quantas vezes você leu destarte escrito em algum lugar nos últimos, sei lá, 90 dias? Eu nenhuma. Eu não falei, não li, não vi. Ela só existe no Enem. Né? E as pessoas gostam, né? Para não falar, portanto, deste modo, qualquer coisa do tipo, né? Coloca lá um destarte, porque é da hora, fica bonito, dá uma enfeitada no texto. O destarte ainda fico de boa com ele, não tem problema, porque assim, ele já foi convencionado ali no Enem, ele é uma palavra de Enem, né? Depois eu vou trazer para vocês um conteúdo de gêneros textuais aqui, bacana também para esclarecer um pouco isso. E, assim, no Enem as pessoas falam destarte e tudo bem. Eu consigo conviver com isso tranquilamente, como linguista. Mas nada de falar difícil, de querer falar, né, de formas que você não falaria na vida real. Até porque um dos objetivos da prova do Enem, né, que segue um edital, que tem toda ali uma estrutura para ser corrigida, é verificar quem você é, né? Então, verificar os seus traços de humanidade, de ser humano ali, e quem você é na real, né? Não aquela identidade construída só para fazer a prova, né? Então, essa para mim é uma das coisas mais importantes, porque na hora que você vai falar difícil, você vai querer fazer graça, você vai fazer caca, vai falar besteira, vai falar coisa errada, né? Então, nada de falar difícil, nada de falar palavras estranhas, desconhecidas. A competência 2, né, a gente vai ter o que na competência 2 aqui? Eu separei. É com relação ao atendimento do tema, né? Apresentar o problema central
copiando a linha do tema no final do primeiro parágrafo. De novo, vai ter um monte de professor, um monte de gente aí mais purista, mais fã da, enfim, da linguagem mais rebuscada, de fazer paráfrases, mas sim, em boa parte das redações que tiraram nota 1000 ao longo dos anos, as pessoas simplesmente copiaram o problema central, né, que vai ser discutido na redação, copiando a linha do tema no final do primeiro parágrafo. Ele diz ali sobre o que ele vai tratar e já coloca o ponto de vista dele e tudo mais, né? Ainda não estou falando da técnicas para fazer o primeiro parágrafo, mas as pessoas fazem isso e dá certo. E uma dica aqui, né? Vale a pena lembrar que sua redação está sendo corrigida por seres humanos, por pessoas, né? 2 corretores por redação. E quando o corretor senta para fazer, essa pessoa vai fazer muitas correções por dia, né? Diz aí a lenda que são mais de 100, né? 100 ou mais por dia. Então, uma outra estratégia, até que funciona, te ajuda do ponto de vista cognitivo, é facilitar a vida desse corretor. Já coloca lá, e porque ele está lendo o texto todo e está procurando essa informação da forma mais clara possível. E não tem forma mais clara do que copiar a linha do tema no final do primeiro parágrafo. Vocês vão ver, a menina que eu vou mostrar aqui fez isso, tirou 1000, funcionou, né? E a gente a redação do Enem não é concurso de criatividade e de beleza estética de texto. É uma prova. E só isso. É uma prova que você faz no final do ensino médio e ela pode te ajudar a entrar numa universidade pública, né? Então, não é hora de querer fazer graça e ser muito criativo, né? Criativa. O próximo ponto que eu coloco aqui é garantir que o texto tenha 4 parágrafos. Um primeiro com uma introdução, um segundo parágrafo com o seu primeiro argumento, que você vai defender ali a sua tese, um terceiro parágrafo com um argumento 2 e um quarto parágrafo com uma proposta de intervenção. Professor, posso fazer 5 parágrafos? Pode, mas para que você vai fazer se você resolve com 4? Né? Posso fazer 3? Pode, mas vai ficar capenga. Se todo mundo que vai bem faz 4, por que cargas d'água você vai fazer? 3, vai fazer 5, vai fazer mais do que isso, ou muito menos do que isso. Faz 4. Não é show de criatividade, né? Quanto menos moda você inventar, melhor. Faz o que tem que fazer só, termina rapidinho e vai embora. Né? Então, vamos lá para o próximo ponto do meu checklist aqui. Citar um elemento cultural ou autor e ligá-lo ao tema por meio de uma analogia. Pois é. Quando eu digo essa questão de citação, também é preciso demonstrar que você tem um repertório cultural dentro da redação do Enem. Você precisa mostrar que você é uma pessoa que está vivendo de fato no mundo, não veio ao mundo a passeio e está ligado no que está acontecendo, né? Então você tem aí um repertório de literatura, tem um repertório de filmes que você assiste, séries de TV, programas de TV. E uma notícia boa que eu trago aqui, inclusive que eu confesso, eu não sou o melhor estudioso de filosofia, né? Muito longe disso, e também não tenho grandes habilidades em literatura brasileira, americana, né? Eu estudei o necessário para me formar em letras, mas assim, né? Eu corri para a redação, corri para a língua portuguesa e o inglês justamente não para fugir disso, né? Mas foram coisas que me atraíram mais. Então, o que funciona aqui como elemento cultural? Aquilo que eu acabei de comentar, série de TV, filme, e coisas que fazem parte do nosso mundo cultural. Então você não precisa, né? Quero tranquilizar muitos de vocês aqui que, como eu, não são grandes pensadores da filosofia e não leram grandes textos de filosofia ainda, ou de literatura, né? E você pode sim tirar uma nota 1000 citando uma série de TV, uma série do Netflix, uma série do Amazon Prime, né? Uma série da Pluto TV, que talvez muita gente ainda não conheça, mas é um serviço de streaming gratuito que a gente tem acesso pela internet. E tem algumas séries antigas lá muito boas. Eu tô assistindo MacGyver com meu filho.
para ele pegar um pouco de, né, noção de criatividade sobre as coisas que o cara fazia, uma bomba com uma asa de barata, um clipe de papel e, e algum produto químico que ele achava debaixo de um armário. Enfim, mas está lá disponível gratuitamente no Pluto TV. Então, todos esses elementos culturais entram aqui. E você precisa apresentar pelo menos um. E não é só apresentar, é apresentar e amarrar ao tema. Né? Amarrar a discussão que você está fazendo. E uma das formas de amarrar é por analogia. Né? Um clássico aqui, gente, que assim, dá até raiva quando o aluno coloca, mas a gente tem que dar nota boa para ele, porque ele colocou alguma coisa e amarrou, é a pedra no caminho de Drummond. Né? No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho, e como as redações, os temas de redação sempre trazem um problema, né, ali que está incomodando na sociedade brasileira, esse problema você sempre pode falar dele fazendo uma analogia da pedra no caminho. Né? Então eu estou dando aqui um atalho, né, o mínimo necessário para você entregar um elemento cultural aí, uma citação de um autor na sua redação. Né? Não é show de show de criatividade, é só fazer o que tem que fazer e ir embora, né? Que nem na luta, a aula de artes marciais do Napoleon Dynamite. Quem não viu esse filme também, vale a pena, né? Napoleão Dinamite, ele tinha uma aula de... Era uma luta, né? Uma espécie de karatê, algo assim, de defesa pessoal. E ele tinha um treinador que falava, você não quer entrar numa briga. Você vai só bater no punho de quem tá te agredindo e ir embora. Você não quer entrar na briga. You break the wrist, walk away. Era o que o treinador falava, né? Não é pra brigar. Resolve o problema e vai embora. Faz o que tem que fazer e para. Né? Sai de perto. Então essa é a minha dica aqui para competência 2, para demonstrar um elemento cultural. Em seguida a gente entra na competência 3, e eu separei aqui 2 pontos importantes. O primeiro deles é inserir opiniões pessoais sobre cada informação citada e mencionar seus impactos no problema. O que seria isso? Não abandonar ideias. Tomar uma aguinha, porque senão não dou conta de falar. Então, como assim? Se eu mencionei lá, por exemplo, dentro dessa questão, né, da redação que a gente vai ver aqui, eu coloquei os exemplos marcadinhos lá. Mas qualquer ideia que eu trouxer para dentro do meu texto, eu tenho que aproveitá-la. Né? Então eu não posso ir soltando um monte de ideia e largar isso lá de qualquer jeito, porque você vai ser penalizado por isso também. E no parágrafo final, né, naquela proposta de intervenção, é sempre interessante você recuperar a citação feita lá no início do seu texto. Né? É aquela ideia que eu já vi vários professores ao longo da minha estrada aí comentarem para texto dissertativo argumentativo, de você ler a introdução e ler o seu fechamento, né, o seu parágrafo final, no caso aqui é uma proposta de intervenção, e né, eles têm que se amarrar, você excluindo tudo que está ali no meio, os parágrafos 2 e 3, eles têm que se amarrar de uma maneira completa. Né? Então, uma das formas de amarrar para poder fechar a unidade textual é recuperar a situação, a citação que você fez lá no seu primeiro parágrafo. Como que a gente faz isso? Se eu peguei a pedra no caminho lá do Drummond, joguei no meu primeiro parágrafo, eu vou ter que trazer essa pedra de volta para o meu último parágrafo, mencioná-la de alguma forma e, enfim, explicar algum tipo de solução que vai retirar essa pedra do caminho do brasileiro, né? Então aí eu faço essa recuperação da citação. Na competência 4, a gente tem aí também 2 pontos que eu observei que são fundamentais, que todo mundo que tira 1000 faz. Né? Que é o uso desses marcadores discursivos. Começar o segundo parágrafo com primeiramente, porque você vai dar o seu primeiro argumento, né? Enfim, para defender a sua tese. E o terceiro com em segundo lugar. E o último parágrafo com portanto. Eu coloco aqui primeiramente, em segundo lugar e portanto, porque são as expressões assim mais simples, né? As palavras mais simples que você pode usar, que já funcionam, fazem a tarefa.
Mas se você conhece outras, né, em vez de falar em primeiramente, você pode escrever em primeiro lugar ou alguma outra expressão que indique que você vai dar o seu primeiro argumento. Em vez de em segundo lugar, você quer gastar um pouquinho mais, você pode colocar um ademais, né? Ou em vez de portanto, né, quer mandar um destarte lá, fica à vontade, manda ver. Mas eu retomo aquilo que eu já comentei. Só faça essas trocas se você estiver bem confortável, bem à vontade com as palavras que você vai escolher. Caso contrário, vai no simples. You don't want to get into a fight, né? Que nem o treinador lá falou. Você não quer entrar numa briga. Você só quer se livrar do problema. Então coloca primeiramente, em segundo lugar e, portanto, já fecha isso aí. Não é show de criatividade. E vai resolver o seu problema do mesmo jeito. E ninguém pode penalizar você pelo uso de palavras, né, menos rebuscadas. Então, se comunicou, funcionou, missão cumprida. E a minha a última dica aqui para a competência 4 é evitar repetições de palavras usando sinônimos. E eu sei que é difícil a gente decorar sinônimos, é uma ampliação de vocabulário que leva um determinado tempo para acontecer, precisa de muita leitura, né, e muita vivência com a língua. Mas uma forma de fazer isso é trabalhar com hiperônimos ou hipônimos, porque pensando desse jeito é mais fácil, né? Então, por exemplo, se eu estou falando do o brasileiro, né? Eu posso chamar ele, por exemplo, de cidadão, né? Ou então, pensando nessa questão de hiperônimo, né? Se eu chamei ele de cidadão, eu posso ir para um nível maior, né? Eu vou comentar isso daqui a pouco e chamar ele de pessoa, né? Que é uma... Eu estou me relacionando, estou dizendo aí algo relacionado à pessoa, mas numa escala um pouco maior, né? Como se fosse numa escala de categorização. Pessoa é mais amplo do que cidadão, né? E morador de zonas urbanas é mais específico ainda do que cidadão e do que pessoa. Então a gente tem uma escala de categorização aí, e eu tenho elementos que são mais específicos e elementos que são mais amplos, mais abertos, né? Que termos guarda-chuva, né? Que tem vários dentro ali, né? Então vou retomar isso aqui um pouquinho daqui a pouco. Estou falando muito rapidamente aqui só para né, colocar algum exemplo. Pelas palavras que não são tão comuns assim, né? Hiperônimos e hipônimos, né? Então, para ir na origem do nome aqui, só para esclarecer esse detalhe, hiper, né, é um prefixo que significa grande, né? Então, hiperônimo seria um nome grande, né? Então, eu tenho, por exemplo, animal, é um hiperônimo, um nome grande, ou seja, é um guarda-chuva. E dentro da categoria animal, eu tenho vários outros tipos de animal, né? Por exemplo, cavalo, cachorro, gato, né? São nomes menores. Então, hipo significa pequeno, né? Então, cavalo é um hiperônimo de animal, né? Então, ele é mais específico do que animal. Então, é esse tipo de palavra que eu estou comentando aqui, né? Você vai usar sinônimos e também vai usar hiperônimos e hipônimos para resolver a sua treta na competência 4. Vamos seguir adiante. Eu tenho aqui a competência 5, que é a proposta de intervenção, né? Então, o próprio nome diz. O que é proposta de intervenção? Você tem que propor uma solução para o problema. Então, a prova do Enem vai te dar um problema, você tem que pensar numa solução, tá? Então, eu vou esclarecer algumas coisas antes de chegar no meu checklist aqui. A primeira coisa é, a sua solução não precisa ser boa. Ninguém vai avaliar a sua prova, avaliar a qualidade da sua solução. Então, você pode colocar uma solução babaca, sim, e ainda assim tirar nota boa, desde que você atenda aos critérios que eu coloco aqui no meu checklist. Primeiro, criar uma proposta de solução para o problema e não tenha medo de querer solucionar o problema. Porque, de novo, é uma prova, é só um texto, você não tem que solucionar nada.
Então, se for difícil a solução que você coloca, esse problema não é seu. Você tem que colocar uma solução lá e pronto, acabou. Então, primeiro ponto, a sua proposta tem que ter ação clara e assim, categoricamente expressa. Tem que ter uma ação que deve ser feita. Um agente, você tem que falar quem é que vai fazer aquela ação. Um modo ou meio que aquela ação vai ser feita, né? De que jeito essa ação deve ser feita. Um efeito da ação. O que vai acontecer? Qual é a mudança esperada se essa ação for feita, né? Qual será o efeito dela? E um detalhamento de um dos elementos mencionados anteriormente, né? Então eu posso ir lá e dar um efeito. Por exemplo, eu quero detalhar o efeito. Então, geralmente as pessoas colocam a culpa no governo, isso já é esperado. Então, o governo deve fazer tal coisa para que outra coisa seja resolvida. Uma vez resolvido esse problema, a sociedade terá blá 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 blá. Né? Você coloca aí o que você quiser. Mas é importante colocar um detalhamento para que você consiga atingir a nota máxima aqui. Então, são esses 5 elementos que a gente precisa ter. Outra coisa, você tem que escrever a sua proposta de modo direto e incisivo. Nada de ser bunda mole, com perdão da expressão, e falar, seria muito bom se o governo, talvez, em condições ideais, fizesse mudanças. Não. Cria vergonha na cara e fala sem medo. O governo deve fazer determinada ação. E o último elemento aqui, né, do checklist que eu montei é nunca usar a estrutura condicional, né? Isso aqui é o ser bunda mole que eu falei, né? Bunda mole não tira mil no Enem. Pronto, na redação do Enem. Né? Vamos lembrar disso. Vamos endurecer essa bunda aí e falar o que tem que ser falado sem medo, com segurança. Então, se você usar uma estrutura condicional, a palavra se, né, é proibida. Por exemplo, se o governo fizesse mudanças, não é para falar, porque você não está dando uma proposta de intervenção quando você faz isso. Você está colocando uma possibilidade bem remota de algo acontecer. Então, não é da proposta de intervenção. Esse esquema aqui de ação, agente, modo, meio, efeito, é legal, né? Eu vou dar uma contribuição aqui que vai além do mundo da redação, mas eu não comentei, mas eu estudei administração de empresas também, né? Fiz um MBA muito legal na FGV, numa época que eu trabalhava em gestão escolar. E existe uma matriz de solução de problemas, né? Que é a matriz 5W2H. E ela diz o seguinte, né? Quando você vai solucionar algum problema, você precisa ter esses elementos aqui, né? Eles chamam de 5W2H por causa das palavras em inglês, né? What, né? O que vai ser feito, né? Então, what. Quem vai ser feito? É who, né? É o segundo W. Como vai ser feito, né? É o how, é um dos Hs. O segundo H é o how much, né? Quanto vai custar. Então tem o H do how, né? Depois temos os outros dois Ws que são when, quando vai ser feito, e what, when, where, onde vai ser feito, né? What, when, where, who, o que, quando, onde, quem vai fazer, né? Então é um jeito, né, de pensar solução de problemas profissional, é um jeito, né, que é detalhado na literatura de administração de empresas. Então é mais ou menos essa linha de pensamento que o Enem vai exigir de você. E é engraçado que a gente não é treinado para fazer isso. Ninguém conta isso pra gente na escola, pelo menos ninguém contou para mim. Eu dou aula há um pouco mais de 20 anos, mas não sou tão velho assim. Eu fiz o Enem lá no comecinho dele, né, no final dos anos 90 ali, quando o Enem apareceu, e nunca na minha educação básica alguém comentou isso sobre uma matriz de organização de detalhes para solução de problemas, né? Mas eles cobram aqui na prova. Uma pena ninguém contar essa história pra gente antes, porque muito texto bom não tira 1000 justamente por causa disso, porque falta algum desses itens aí
na competência 5. Então, eu fecho aqui a primeira parte, que é sobre o checklist da redação nota 1000 do Enem. Agora a gente vai entrar na avaliação de uma redação que tirou 1000 no Enem de 2018 e é um exemplo clássico, prototípico daquilo que eu chamo de 1000 magro. Nossa, na hora que o pessoal corrigiu, eles devem ter ficado até assim com raiva, né? Caçando um defeito, porque não é possível que aquela menina ia tirar 1000. Eu vou ver se eu consigo encontrar essa menina para fazer uma entrevista com ela aqui, a Clara, porque foi muito legal o jeito que ela montou o texto dela. Tá bom? Então, vamos entrar no texto da Clara para ver como que tudo isso aqui se aplica a uma redação nota 1000. Vamos seguir adiante, então. Vamos falar do texto da Clara, como que ela conseguiu tirar essa nota 1000, esse 1000 magro. E eu estou aqui aberto na minha tela o Enem 2018, que foi o Enem que ela conseguiu tirar essa nota. E assim, tem gente que pode falar, mas o de 2023 é diferente, o de 24 é diferente. O tema é diferente, sim, mas a estrutura é a mesma praticamente desde sempre. A gente teve algumas modificações na grade de correção do Enem, mas a maior delas, assim, foi em 2013, quando um palhaço resolveu colocar uma receita de miojo na prova, né? E teve um outro ser muito irreverente também, que colocou o hino do time, né? Do coração, do time do Palmeiras, se eu não me engano, na prova. E aí, resolvendo fazer um tipo de chacota com a banca de correção do exame e ridicularizando todo o exame porque eles não tiraram 0 na redação. Mas eles não tiraram 0 porque a grade de correção era muito bem organizada e ela dizia que partes desconectadas do texto não eram suficientes para anular o texto da pessoa. Então eles tiraram uma nota lixo, do mesmo jeito que eles mereciam, mas não tiraram 0. Só que depois disso, teve uma grande repercussão e aí o Enem passou a anular provas que contenham partes desconectadas. Até eu tenho uma sériezinha de vídeos aí no meu Instagram sobre como tirar 0 no Enem. Então, desenho, assinar a prova, montar coisas estranhas ali na sua prova, colocar partes desconectadas como hino de time ou comentários de qualquer outra natureza que não tenham a ver com a prova de redação. Hoje em dia são sim motivo para tirar 0, né, para anular a sua prova. Então não façam isso. Então eu vou pular aqui os textos motivadores da prova de 2018 e é sempre mais do mesmo. Vou descer direto aqui para a proposta de redação. Olha lá. Só para vocês conseguirem acompanhar de onde que a Clara partiu para poder montar o texto que eu vou mostrar para vocês. A partir da leitura, estamos aqui, proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, aí vem, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Olha o tanto de coisa que as pessoas tinham que comentar dentro do texto. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Isso aqui é interessante, né? A sua solução, sua intervenção nunca pode ser... Então tem que matar todos esses caras aí mesmo, né? Tem que destruir todas as firmas de internet que controlam dados. Não, isso não respeita os direitos humanos. Então isso vai invalidar a sua proposta de intervenção, a sua competência 5. Né? Não vai perder o texto por causa disso também não, mas vai perder muito na sua competência 5. Então, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Excelente. Vamos lá então, vamos para a prática. Eu usei o mesmo esquema de cores que eu usei aqui no checklist das competências para poder marcar onde que a Clara fez cada uma das coisas que ela fez. Primeira coisa que eu vou apresentar aqui é o texto que veio descrevendo a redação da Clara e um pouquinho das palavras dela na notícia de onde eu retirei isso. Se eu não me engano, foi do portal G1. Mas o texto dela apareceu em vários lugares, como acontece todo ano, com quem tira a nota 1000. Então, o nome da menina é Clara de Jesus Ricaldi Rocha. A jovem de 19 anos de Aracaju, Sergipe, também citou a série Black Mirror no texto.
E ela diz assim: logo que vi que era um tema relacionado à tecnologia e como ela está presente no nosso cotidiano, pensei na série Black Mirror, já que ela retrata justamente esse assunto. Também usei alguns dados presentes nos textos motivadores para reforçar a argumentação. Comenta a Clara. Para se preparar, Clara fez cursinho pré-vestibular. Toda semana era discutido um tema na aula e ela escrevia a redação em casa. Além disso, ela conta que participou de cerca de 11 simulados. Pois é, gente, não tem milagre. É trabalho duro. Foco, é força, é fé, é perseverança. Então, tá aí a história da Clara e vamos ver a redação dela. Antes de fazer a leitura aqui com as minhas marcações, eu vou mostrar para vocês o cuidado com a apresentação que a Clara teve. Gente, olha que letrinha bonitinha que a Clara tem aqui, né? Então, isso aqui, olha, se você tem letra feia, por favor, melhore, apenas melhore. Porque o corretor da sua redação, ele vai receber algo bem parecido não, algo exatamente como isso. Essa parte que está dentro desse quadrante com linha mais escura aqui, sem o nome da pessoa, obviamente. Então, essa pessoa vai corrigir numa tela, num computador, num tablet, algum dispositivo assim. E se sua letra estiver feia, já bate aquele desânimo no cidadão ou na cidadã que vai estar corrigindo ali o seu texto. Então, caprichem. Então, ela montou tudo aqui. Olha que interessante. Ela rasurou um pedaço sem problema nenhum. Não tem penalização nenhuma por isso. Então, são algumas neuras, algumas paranoias que as pessoas falam que às vezes você fica esquentando a cabeça. Ela rasurou aqui também. Ela colocou um D, né? Capacidade D, que ela percebeu que ela esqueceu de colocar o D. Perde sua capacidade de escolha. Ela colocou um Dzinho aqui, mandou uma setinha, né? Então, como eu comentei anteriormente, a pessoa que vai corrigir o Enem não está afim de pegar picuinha. A gente sabe, né? Enfim, como professor, a pessoa que está corrigindo é professor ou professora também, obrigatoriamente. E a gente sabe, né? Que você está num momento ali de pressão, então essas coisas não são suficientes para penalizar você. É melhor você rasurar do que manter um erro de ortografia ali e colocar em risco a sua nota na competência 1. E assim, mesmo, eu escutei de alguns professores, né, que estão mais ligados aí ao mundo da correção das redações, que existe ainda uma pequena tolerância a enganos de ortografia, não lembro se é 1 ou 2 enganos ali de ortografia, que é possível aceitar mesmo numa redação que a pessoa vai tirar nota 1000. Então, né, é claro que você vai passar corrigindo, mas assim, não é o fim do mundo. Você deve sim, assim que percebeu algum engano ali, ir lá e fazer essa correção, rasurar, ajustar. Ó, tem vários rabiscos aqui, né? Essa problemática, ela rabiscou o S e tá tudo bem, segue a vida, né? O que vai valer é o que ficou depois que ela fez as correções. Então, vamos lá, vamos para o texto da Clara. Vou fazer uma leitura primeiro para a gente entender como que ela criou a ideia e eu vou retomar rapidamente aqui o tema dela para a gente já ligar uma coisa na outra. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O que nós temos aqui de importante? Eu vou até pintar aqui. Ih, essa ferramenta não vai me deixar pintar. Mas tudo bem, eu vou marcar aqui o que nós temos de núcleo aqui. Os substantivos, né, que estão aqui no seu tema. Então, a gente tem obrigatoriamente que tratar da manipulação. Tinha que obrigatoriamente tratar do comportamento do usuário. Então, tem comportamento, tem manipulação, tem comportamento, tem usuário. E tem controle de dados. E o ambiente onde isso acontece é na internet. Tudo isso deveria aparecer e ser tratado para que você conseguisse atingir a nota máxima lá no que no que se refere à questão de atendimento ao tema. Então, não era fácil. A gente teve, nessa época que eu lembro das notícias e tudo, a gente teve um número absurdo de tangenciamento, né? Porque era complexo falar de tudo isso, né, ao mesmo tempo. Sempre é complexo, mas foi um ano relativamente especial. Então, vamos lá. A Clara começou assim. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura.
Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especializados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Seria uma coincidência? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Opa! Parece que a Clara copiou. Pode isso? Pode isso, produção? Pode? Pode. Pode isso sim. Não só pode, como deve. Vamos lá. Copiou já no primeiro parágrafo, né? Olha só como que a dona Clara começou. Primeiramente é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2016, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Isso acontece porque, desde cedo, a criança tem o contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação, que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e assim, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Olha só, opinião explícita dela. Essa última linha aqui do parágrafo é o que ela acredita, é o que ela está falando para defender o debate sobre a manipulação. Como é que era? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Olha só que criativa, Clara. Ela usou aqui primeiramente, depois em segundo lugar. Sem rolo, né? Então, em segundo lugar, o ser humano perde a sua capacidade de escolha. Conforme o conceito de mortificação do eu do sociólogo Irving Goffman, é possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preconceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que aparece em seu dispositivo conectado. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. De novo, a opinião dela aqui bem contundente. E, para fechar o texto, ela diz: com o intuito de amenizar essa problemática, né, o Congresso Nacional deve formular leis que limitem o assédio comercial realizado por empresas privadas, por meio de direitos e punições aos que descumprirem, a fim de acabar com essa imposição midiática. As escolas, em parceria com as famílias, devem inserir a discussão sobre esse tema tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil, por intermédio de palestras, com a participação de psicólogos e especialistas que debatam acerca de como agir online, com o objetivo de desenvolver, desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Feito isso, um detalhamento do efeito. O conflito vivenciado na série não se tornará realidade. A autora recupera a série Black Mirror, citada no primeiro parágrafo. Ela recupera de um jeito bem mais ou menos aqui, né? Mas ela recuperou. Ela disse, de novo, alguma coisa relacionada à série, e aí ela ligou as pontas aqui, né? O começo do Black Mirror com o fim. Gente, olha só. Ela faz aqui uma citação de filosofia, né? Claro, ela tem que trazer um conhecimento de mundo aí, né? Que é a bagagem cultural dela. Mas assim, não é nada absurdo.
né? Então, vamos fazer uma passagem comigo aqui pelo checklist agora, para a gente analisar o que essa participante aqui, a Clara, fez e onde é que estão cada um dos elementos. Eu vou começar pela competência 1. Primeiramente, a gente percebe aqui no texto original, na versão aqui que foi colocada aí por ela, né, que chegou na mão dos corretores, que ela teve um cuidado em revisar o seu texto. Gente, por mais óbvio que pareça, não é. Depois que você escreveu, você tem que revisar. Se tiver erros, você tem que rasurar, tem que arrumar, tem que dar seus ajustes aí, né? Então, é um tempo valioso que você investe na sua redação para ajudar a subir sua nota na competência 1. Eu lembro o pessoal falava na época que eu era aluno de cursinho, de ensino médio, né? Escreveu, não leu, o pau comeu. E o pau come mesmo. O negócio fica feio pro seu lado se você não revisa. Não é cerveja não, viu? É água. Tomando no copinho Stanley. Coisa boa não é, né? A gente é brasileiro, a gente sabe o que acontece com esse copo aqui. Mas vamos lá. Então, tudo que eu pintei de amarelo aqui são os elementos da competência 1, do checklist que eu coloquei ali. Ó. Colocar uma frase ou oração intercalada em cada parágrafo, corrigir todos os erros de ortografia, já vimos lá que ela fez isso, e não usar palavras difíceis ou desconhecidas. Posso falar sem o menor pudor, que eu tenho certeza que todo mundo que leu esse texto aqui junto comigo entendeu tudo. Ela não fez graça, não gastou vocabulário aqui. Ela não disse nenhuma palavra esquisita e ela não falou destarte. Gente, como eu odeio destarte. Nossa, esse destarte. Até coceira, até passo mal. Mas vamos lá. Então, o que eu marquei aqui de amarelo? Em um de seus episódios, vírgula, é apresentado um dispositivo que atua como babá eletrônica mais desenvolvida, vírgula de novo, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Então, essa segunda oraçãozinha aqui está dando mais informação a respeito do dispositivo que aparece na série, né? Então, é isso que eu quero dizer com essas orações intercaladas que, né, às vezes você traz uma informação de tempo, né, ou adverbial, algo ali como em um de seus episódios, ou de lugar, ou coisa do tipo, né? Mas esse uso de vírgulas, ele demonstra que você tem uma capacidade de ir intercalando informações de diferentes categorias, né, ora verbais, ora adverbiais, dentro de uma oração, para poder montar um parágrafo de sentido completo, de sentido mais rico, né? Então, ela usa aqui, de novo, ó, aqui ela coloca no segundo parágrafo uma ideia de gradação, né? Cada vez mais. E aqui ela menciona, ó, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2016, informação relacionada a tempo aqui, né? Adverbial, apenas. Então, ó, olha só, segundo pesquisa do IBGE, apenas 35% dos entrevistados, agora ela vai dar informação especial adicional, na verdade, né, sobre os entrevistados, que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos, nunca haviam utilizado a internet. Então perceba que ela vai construindo uma oração que é mais complexa, né? Mas o fato dela ser complexa, que ela traz diversos tipos de informação sobre vários aspectos, né? Então, aqui eu tenho pesquisa divulgada pelo IBGE, né? É a pesquisa que apresentou esses dados. Depois eu tenho aqui a data, depois eu tenho aqui parte dos entrevistados, depois eu tenho uma característica sobre esses entrevistados, né? E aí só depois eu tenho o verbo, né, que se relaciona a esse sujeito aqui, aos entrevistados. Então, essa forma de reordenar a oração, a gente faz isso o tempo todo, não é nada muito completo, é muito difícil de se fazer, mas é uma estrutura complexa de oração que ajuda a valorizar o seu texto aqui, né? E assim, aprenda a usar vírgulas, né? Posso trazer conteúdo aqui sobre o uso de vírgulas, sobre pontuação, né? Se vocês quiserem, comentam aí, deixem nos comentários, comentem aí, porque é legal, isso é uma forma de valorizar seu texto.
Próximo ponto aqui é o seguinte, ainda na minha marcação amarela, competência 1, mais uma oraçãozinha intercalada que ela coloca aqui, né? Mais uma. E quando eu digo assim, intercalado, para simplificar a nossa vida, né? Assim, e você entender, sem grandes firulas, é informação adicional. Ponto. Você coloca entre vírgulas informação adicional dentro de uma oração que você já ia falar. Né? Então, se eu vou falar assim, por exemplo, os gatos dormem. Deixa eu inventar uma aqui sobre gato. Eu tenho 4 gatos aqui. Não tem nenhum aqui para mostrar para vocês. Agora, né? Porque eles vivem aqui. Mas o que eu posso dizer aí com relação aos gatos? Os gatos são animais que caçam, né? Então, essa é a minha informação. Fundamental. O que eu quero dizer. Se eu quiser colocar uma informação adicional para enriquecer esse trecho de texto aí que eu estou criando, eu posso dizer assim: os animais, vírgula, que dormem cerca de 8 horas, de 12 horas por dia, vírgula, são animais que caçam. É um exemplo bem sem vergonha, só para colocar aí para vocês como que a gente adiciona informações adicionais. É claro que você tem que pegar informações relevantes, né? Mas se você quer enriquecer com informações do seu texto, você intercala essas orações aí por vírgula e é sucesso. Então ela coloca aqui mais uma, tal preconceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, olha só, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Né? Influência de fatores coercitivos, né? Ele é praticamente obrigado a viver assim, na visão dela. E dentro do contexto da internet, ela está sempre colocando o contexto dentro do qual ela está falando, ela está sempre retomando isso. O usuário, de novo, sem perceber, entre vírgulas, é induzido a entrar em determinados sites. E aí ela explica, né, mais coisas sobre isso. Mas o que é esse texto dissertativo argumentativo? De maneira bem simples e direta. É um emaranhado de informações que você vai adicionando, né, homeopaticamente ali, uma depois da outra, né, de maneira gradual, para defender a sua ideia a respeito da problemática que foi colocada na proposta de redação. Bem, aqui a competência 1, né, a gente viu aqui todos os pontos de orações intercaladas que ela colocou, e a vírgula é sua melhor amiga para poder fazer isso e garantir uma nota máxima lá. Porque para você só não cometer os erros, você até atinge uma nota boa. Mas para chegar no 1000, você precisa demonstrar controle desses elementos, né, de orações complexas que a gente chama, que são essas oraçõezinhas intercaladas por vírgulas. Né? E quando eu chamo de intercalada, quero dizer que você interrompe uma linha de pensamento grande, coloca algo ali no meio, e as vírgulas funcionam como uma cápsula, onde você vai guardar aquela informação adicional que você está colocando. A gente coloca vírgulas para que ela não se misture e não vire confusão dentro do pacote todo, que é a oração que você está completando, né? Tá criando. Né? E isso é um trabalho de oração complexa. Né? Complexa não significa que é difícil, significa que é cheia de elementos de diferentes naturezas. Então, a gente segue para a competência 2, né? Aqui que ela tem apresentar o problema central copiando a linha do tema no final do primeiro parágrafo. Ela, sem o menor pudor, fez isso. Então, por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Garantir que o texto tenha 4 parágrafos: introdução, argumento 1, argumento 2, proposta de intervenção. Temos aqui introdução, argumento 1, argumento 2 e intervenção. E citar um elemento cultural ou autor, você vai dizer o nome de um escritor, e ligá-lo ao tema por meio de uma analogia. Ela citou Erving Goffman, aí você vai citar aquele do seu coração, não sabe nenhum, fala que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, do Drummond, Carlos Drummond de Andrade. E assim, se você não tem nada para levar para sua redação, leva o Drummond pelo menos, que você não tá a pé, né?
você levou alguém importante com você. E cabe em todos os temas. Assim, absurdo o que a pedra no caminho do Drummond pode fazer na sua nota da redação do Enem. O professor, se você começar a usar isso na sua escola aí, no cursinho onde você está estudando, e repetir o Drummond, seu professor vai ficar até com raiva de você. E fazer o quê, né? Funciona. Você não quer entrar numa briga, você só quer resolver um problema. Então, quero ver ele tirar nota de você e explicar por que tirou nota de você se você usar o Drummond mais de uma vez em mais de uma proposta de redação. Faz o teste aí e me conta, né? Não pode tirar nota. É repertório, né? Repertório cultural. Mas vamos lá. Ela colocou aqui a mortificação do eu, do Erving Goffman. Então, eu confesso que eu não li Erving Goffman e não sei muito sobre essa história da mortificação do eu, mas eu li a respeito disso para poder entender o texto dela melhor e montar essa aula aqui. Então, o que ela diz aqui? Ó? Ela apresenta o conceito, né? Então, não adianta só falar que é o conceito X do autor Z, né? Você tem que falar qual é o conceito. Então, ela diz aqui, ó, em segundo lugar, o ser humano perde sua capacidade de escolha. Aí ela traz a citação. Aqui é a ideia fundamental desse parágrafo. O ser humano perde a sua escolha. Tudo que ela vai falar depois é para poder explicar que isso que ela disse, que o ser humano perde a sua escolha, é verdade. Para que serve o texto dissertativo argumentativo? Para fazer o outro concordar com você, né? Para convencer. Então ela diz, conforme o conceito de mortificação do eu, do sociólogo Erving Goffman, é possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Então ela está dando mais detalhes aí. Tal preceito, né, que é o conceito aqui do Goffman, afirma que, aí ela vai explicar, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Né? Justamente isso que ela falou. Ó. Juntar-se a uma massa coletiva é perder a capacidade de escolha, é fazer aquilo que o bando faz, sem pensar com a própria cabeça. Então, nesse ponto que ela fala, ó, dentro do contexto da internet, então ela trouxe lá da sociologia um conhecimento e agora ela vai amarrar esse conhecimento da sociologia com a internet, que é o mundo do qual ela está falando aqui na redação. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que aparecem em seu dispositivo conectado. Olha que bonitinho. Ele é induzido, ele perde a capacidade de escolha dele, ele junta-se a uma massa coletiva e ele é induzido a entrar em determinados sites por causa das propagandas, devido ao bombardeio de propagandas. Ela usa bombardeio aí entre aspas, ela está, né, metaforizando o bombardeio aí, falando de propagandas, né? Mas quando eu digo aqui da questão da analogia, né, seria estabelecer um link mesmo entre o conhecimento que você trouxe e o problema que foi colocado ali na redação. E de maneira explícita, clara, direta, sem bunda molice, né? Nada de bunda mole. A bunda mole não tira 1000. Então, é assim que ela faz essa ligação na competência 2. Né? Aqui adiante não tem mais nada, mas o que ela faz aí em seguida? Né? Ela tem essa questão da estrutura e, enfim, copia o tema lá, faz uma ligação da informação aqui cultural que ela traz com o tema de maneira clara, direta e explícita. Né? E já garante aí uma nota boa também na competência 2. Na competência 3, o que ela diz? Ó, inserir informações opiniões pessoais sobre cada informação citada e mencionar seus impactos no problema, não abandonar as ideias. Não adiantaria nada ela só citar o Goffman e deixar essa informação de boa lá de presente, só para mostrar que ela conhece, que ela já ouviu falar, que ela sabe, né, um pouquinho de sociologia. Então, ela faz isso no que eu marquei de azul aqui, ó. E no parágrafo final, recuperar a citação feita anteriormente.
Então, no final de cada parágrafo, o que ela faz? Ela faz justamente isso. Ela dá a informação, a opinião pessoal e amarra com aquilo que ela fechou. É o fechamento dos parágrafos de argumentação dela. Então, aqui ela diz: dessa forma, o uso da internet tornou-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Então, aqui ela fala das questões socioeconômicas, né, que as crianças têm aparelhos e aí eles têm um perfil de interesse e aí os algoritmos começam a oferecer para eles assuntos e produtos que têm, né, aderência com eles, que podem agradar essas pessoas. E aí ela fecha colocando a opinião dela. Então, dessa forma, né, tá tudo desse jeito, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa. Então, além de ser imposta, ela é viciosa, ela é problemática, né? Então, ela escolhe palavras aqui também que denotam juízo de valor, né? Então, a redação do Enem é para ver se você não é bunda mole. De novo, essa expressão. Eu falo pro meu filho sempre, ele não pode ser um bunda mole e você também não. Bunda mole não tira 1000 no Enem. E é o que acontece aqui. Você tem que ter coragem para falar as coisas, como ela diz, né? Na escolha das palavras você está dando a sua opinião também. É ela que diz que o uso da internet vira uma imposição e essa imposição é viciosa. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é da cabeça dela. Então, tenha coragem de falar as coisas que estão na sua cabeça. Ninguém quer saber de pessoa em cima do muro, que não toma partido, que não tem coragem para dizer o que está pensando. Aqui é para dizer o que pensa, sim. E esqueça, ninguém vai verificar se você é de direita, de esquerda, está pensando certo, está pensando errado, né? Até vou, né? Eu tenho vontade de fazer depois um vídeo sobre isso, mas ninguém está interessado na qualidade da sua ideia. A gente está interessado, quando corrige isso aqui, em ver que você é capaz de expressar a sua própria ideia, seja ela qual for. E o outro ponto que ela faz isso aqui é: evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. Então, de novo, a opinião dela. Né? Ela falou lá do Goffman e tudo mais, as pessoas são induzidas a fazer determinadas coisas, visitar determinados sites por causa das propagandas. Então, fica claro, né? Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. E é a opinião dela que está marcada de forma clara e explícita. E no finalzinho aqui, o que ela faz? Ela retoma a série que foi citada no primeiro parágrafo, e aí ela marca mais um ponto no meu checklist aqui. De competência 4, que é aquele que eu comentei, né, sobre os marcadores discursivos, de usar primeiramente, em segundo lugar e tudo mais, ela faz isso aqui, ó. Começou com primeiramente, o segundo parágrafo, e o terceiro parágrafo com em segundo lugar. Fechou. Gente, sem a menor, assim, sem o menor medo. Só faz isso. Discutindo por que não. Não esquece de fazer. E uma coisa que eu queria comentar é: isso aqui é uma receitinha de bolo pro Enem, né? Você vai fazer texto da Unesp, da Unicamp, da USP, Federal de Minas Gerais, de qualquer outra faculdade, né, que entre para o vestibular. Não necessariamente essa receita vai funcionar do mesmo jeito. Eles têm outras características, outras grades de correção. Mas para o Enem, e eu só estou falando de Enem aqui, e eu vou falar só de Enem por um bom tempo aqui nesse canal, e no Instagram e tudo, pro Enem é o que funciona, né? Então, foco Enem aqui. Tem que fazer isso e pronto, acabou. Não é o jeito mais criativo, não é o jeito mais erudito de fazer, mas é o que funciona. É o que os corretores estão esperando ver, de acordo com a grade que eles têm para poder colocar nota para você. Então, faz o que tem que fazer. Evitar repetições usando sinônimos, hiperônimos e hipônimos. Olha só, esse aqui é bonito, eu pintei de rosa. Aqui ela usa a palavra série, certo? Aqui ela usa a palavra tecnologia. Ela retoma a palavra série usando ficção. Ela retoma a palavra tecnologia usando dispositivo. Aqui ela usa indivíduos. Ela retoma indivíduos usando o termo cidadão. Ela retoma cidadão usando usuário. Depois ela vem com tecnologia aqui de novo, usando a internet.
né? Que também é uma vertente de tecnologia. Então, olha só, internet que ela menciona aqui vira meio de comunicação, né? Então, o que é isso? Meio de comunicação é um hiperônimo, é um nome mais amplo, e internet é um nome mais curto, porque existem vários outros meios de comunicação. Carta, televisão, telefone, mensagem de texto, SMS. E internet é um desses meios de comunicação. Então, percebam essa questão da riqueza de vocabulário, como que ela não é tão difícil de demonstrar. Só de você usar hipônimos e hiperônimos, né? Hipônimo aqui, internet é um hipônimo de meios de comunicação, né? Que é algo mais amplo. Você já consegue demonstrar um vocabulário muito rico, né? Um controle. E assim, aqui, já falei 1000 vezes aqui nesse vídeo, não é uma prova de criatividade. Então, o corretor não quer ver quantas palavras difíceis e desconhecidas você sabe. Ele quer ver o seu controle com as palavras que você conhece, né? E hipônimo, hiperônimo, sinônimos são formas de demonstrar esse controle com o léxico, né? Com as palavras da língua portuguesa. Aí, o que ela faz aqui, ó? Tem internet de novo, ela repete, e não é pecado repetir, desde que esteja um pouquinho distante, né? E 2 linhas aqui no texto escrito à mão é mais coisa, então não estava tão perto assim. 2 linhas no texto digitado é próximo, mas aqui feito à mão deu uma distância relativamente saudável para a repetição da palavra internet. E assim, como internet é o núcleo, né? É um dos núcleos do tema, você inevitavelmente vai repetir. Não tem como falar de internet sem usar a palavra internet. Você vai ali gastando, fala meio de comunicação, forma de comunicação digital, rede de navegação, mas chega uma hora que você tem que falar a palavra internet de novo, né? Só toma cuidado para não ficar falando internet o tempo todo, no caso aqui do tema de 2018, né? Agora no tema que você for fazer, vai certamente ter uma palavra que não vai dar para escapar dela muitas vezes. Então ela usa aqui rede de navegação, ela usa, depois aqui, criança, ela chama de jovem indivíduo. Internet é rede de navegação. Depois ela usa internet de novo, como eu comentei, não dá para fugir. Tem hora que não dá. Depois aqui ela tem ser humano, ela retoma como indivíduo. Conceito, ela retoma como preceito. Internet, ela retoma como contexto da internet, deu uma modificadinha, né? Indivíduo, eu coloquei essa setinha errada aqui. Ela retoma como cidadão, né? O portanto faz outro papel, que eu vou comentar mais adiante. E contexto da internet no mundo virtual, olha só. Então ela fez um trabalho forte de hipônimos e hiperônimos, de sinônimos, né? E valeu 1000, né? Como eu digo, quando eu digo que é um 1000 magro, é que assim, é um texto de uma pessoa normal, assim. A gente olha as cartilhas do Enem, vê lá as pessoas que tiraram 1000, e tem gente que dá até raiva, que você fala, nossa, que pessoa mais abençoada, né? Eu nunca vou conseguir fazer algo assim. O texto da Clara tá excelente, claro, né? Tirou nota máxima, mas assim, dá pra ver que é uma pessoa de carne e osso como eu e você, que fez, né? Fruto de trabalho, fruto de bunda na cadeira e trabalho duro. Então, seguindo adiante aqui, o portanto, ela usa para fazer o fechamento, para trazer aqui uma forma de fechar a argumentação dela, e ela usou esse portanto na penúltima frase, na última frase do penúltimo parágrafo. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. Está dentro da parte da opinião dela. E aí, com o intuito de amenizar essa problemática, ela vai dar a solução dela. Vamos olhar a solução. O que a solução tem que ter? Agente, ação, agente, modo ou meio, efeito e detalhamento. Então, tem que ser categórica, direta. O governo deve fazer tal coisa. E ela não pode usar estrutura verbal condicional. O que ela faz aqui? Ela deu, na minha opinião, um tiro de bazuca para matar uma mosca. Ela criou 2 propostas de intervenção. Eu não recomendo isso, não. Eu acho que uma bem feita já resolve, até porque na proposta ele fala para você criar
uma proposta de intervenção, não é? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Ele não diz propostas, não está no plural, né? É uma proposta só e então uma só resolve. Já vi vários outros textos de pessoas que fizeram uma proposta só com todos esses elementos e tiraram nota máxima também, tá? Então tira da sua cabeça aquela ideia de que eu tenho que encher essa linguiça e fazer um monte de proposta. É uma, bem feita. A menina que fez duas deu sorte, mas o que acontece é que às vezes a pessoa vai fazer duas, ela fica confusa, ela mistura uma com a outra, e às vezes uma proposta tem alguns elementos, outra proposta tem outros, mas ela não tem nenhuma proposta completa com todos aqueles elementos que a banca está esperando receber, né? Então, na dúvida, faz uma caprichadinha, uma com tudo, um 5W2H, e não é nem 5W2H, é ação, what é agente, é who e é how, né? Quem vai fazer. E o efeito é né? Um dos Ws é why, né? Por que você vai fazer isso? Porque eu quero ter determinado efeito, né? Então, e aí você vai detalhar uma dessas coisas. Vamos lá ver como que ela fez aqui. Quem é o agente da primeira proposta? Congresso Nacional. Ação: formular leis. Como? Meio, modo, por meio de direitos e punições aos que descumprirem. Qual é o efeito? A fim de acabar com essa imposição midiática. Então eu tenho ação, agente, ação, modo, meio e efeito. Ó, tá incompleta. Tem só 3 elementos. Aí ela vem para a segunda proposta, onde ela entrega o pacote completo. E depois ela coloca mais um agente aqui, ó. As escolas, né, em parceria com as famílias. Então temos um agente que tem 2 elementos aí, escolas e famílias, devem inserir a discussão sobre esse tema tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil. É uma ação, segundo elemento. Por intermédio de palestras, é o modo, o meio, né? Então, é muito importante, né, colocar por meio de, ou por intermédio de, ou expressões, né, façam esse papel. Ela vai detalhar a ação com a participação de psicólogos e especialistas que debatam acerca de como agir online. Olha só, um detalhamento da ação, né? E essa ação deve ser feita, então, com a participação desses psicólogos e especialistas e debatendo como agir online. Então, temos 4 elementos aí. Se ela parasse por aí, ela não tiraria 1000. Ela teria que perder ponto aí. Mas o que ela fez agora? Com o objetivo de desenvolver, desde a infância, a capacidade de utilizar tecnologia a seu favor. 5 elementos da proposta de intervenção, né? Ela colocou aqui um efeito. Ação, agente, modo, meio, efeito, detalhamento. Ação, né? Agente, no caso aqui, geralmente a gente coloca o agente primeiro, né? Porque alguém tem que fazer alguma coisa, né? Uma linguagem direta mesmo, né? Ordem direta, então deve fazer alguma coisa. Diga que deve, ó. Ela diz aqui que elas devem insistir, o Congresso deve formular, nada de bunda mole. Diz que o governo deve fazer alguma coisa, que as famílias devem fazer alguma coisa sem medo para garantir essa nota. Então, ação, modo, meio, agente, detalhamento e efeito. E aqui a gente já viu que ela retoma o que ela usou lá no primeiro parágrafo. Incrível, não é, gente? E aí ela recupera a série e fechou. Não tem como não dar nota 1000 para ela. Se ela tivesse usado a pedra no caminho aqui e tivesse amarrado como ela amarrou, o corretor teria que dar nota 1000 para ela do mesmo jeito, né? Então, a qualidade da sua citação também, né, não dá para avaliar. É particular. Se você citar uma série de TV, então ela citou aqui um autor e aqui ela citou uma série de TV para trazer o contexto, né? Então, no primeiro parágrafo, ela citou 2 repertórios culturais dela aqui. Você precisa citar pelo menos um no seu texto, né? Não está escrito em nenhum lugar da matriz de correção ali que você tem que citar 2 ou mais. Então, se ela tivesse colocado só a série e tivesse feito uma outra argumentação aqui, funcionaria também.
né? Mas ela colocou 2, ela colocou 2 propostas de intervenção também, criar leis e criar debates, discussão e coisas do tipo, né? E a solução, ó, pode ser babaca, viu? Mandar o Congresso fazer lei é babaca. Vamos combinar? Né? É simples, é bobão. Beleza, funciona. Mandar, aqui ó, falar que escolas e famílias devem colocar a discussão sobre o tema em casa e na escola, mandar discutir. Que solução mais bunda mole, né? Mas não interessa, é uma proposta de intervenção, é uma proposta de solução. E tá valendo. Ninguém vai avaliar a qualidade das propostas, ninguém vai avaliar a qualidade da sua citação, se for uma série de TV, se for um filme, ou se for um livro super fera de psicologia, sociologia. O importante é que tenha essa informação lá, que você demonstre um repertório cultural que é seu, que faz parte da sua bagagem como ser humano, como cidadão, cidadã, né? E, bem, é isso, né? Terminamos de olhar aqui o texto da Clara e eu deixo aí a pergunta para você. Você fez tudo o que precisava para tirar 1000? E, é claro, nem todo mundo vai tirar 1000, pouca gente tira 1000, mas a gente mira no 1000 para acertar perto dele, né? Então, vou deixar aí o meu checklist para vocês. Eu vou organizar isso aqui, deixar um PDF bonitinho. E se você quiser comentar, deixa aí seus comentários sobre o texto da Clara, sobre o que você achou do checklist. E algum outro insight que você tiver, alguma ideia, alguma sugestão de conteúdo. E estou trabalhando bastante aqui, né, começando esse canal do zero, mas quero transformar ele num dos maiores canais de escrita do nosso país, do Brasil. Sem dúvida, vocês vão me ajudar a chegar lá e vão crescer junto. Vamos colocar mais notas 1000 aí nesse Enem. Muito bem, obrigado por ter ficado comigo até aqui. E se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, não deixa de me seguir aqui no YouTube, né? Se inscrevendo no canal e lá no Instagram também. E eu vou produzir muito conteúdo, bastante conteúdo aqui para vocês, conteúdo gratuito, conteúdo de acesso livre. E quem precisar de ajuda também pode mandar uma mensagem, né? Deixar aí nos comentários e uma mensagem no Instagram para a gente conversar. E é sempre um prazer poder ajudar e eu quero transformar esse país aqui pela educação junto com vários outros colegas professores. A gente acredita, a gente acha que o caminho é pela educação, a transformação vem pela educação e vamos trabalhar junto aí, duro. Tirar 1000 no Enem não é para bunda moles, eu disse várias vezes, eu reitero isso. É um trabalho duro, mas que vale muito a pena e dá muita alegria e muito resultado, muita satisfação. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!